Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, o Percor Maria. Nesse domingo, hoje o quarto domingo aí do nosso tempo comum, nesse dia 30 de janeiro de 2022, praticamente aí nós estamos aí terminando mais um mês aí, o primeiro mês desse ano de 2022. O Evangelho é de Lucas, capítulo 4, versículo de 21 a 30. É um evangelho onde eu gostaria de chamar a atenção para a nossa meditação sobre o comportamento de Jesus diante de diversos fatos aqui, diversa rejeição, problema. Como é que Jesus se comportou diante, de ser rejeitado aqui pelos seus parentes e amigos, Ele entrou lá, estava lá na sinagoga de Nazaré, e depois então, semana passada, a gente observou que o Senhor fez o seu discurso programático, e agora então aqui ele, de novo, ele volta aqui e fecha lá o livro, e as pessoas começam então ali a criticá-lo, Não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? Então o Senhor diz, com certeza você vai dizer, médico, cura a ti mesmo, Quando falam que não é este o filho de José, é aquele velho provérbio, Casa de ferreiro, espeto de pau. Muito difícil um profeta ser reconhecido na sua pátria, versículo 24 aqui, E depois então ele cita o exemplo do profeta Elias, E depois Eliseu, que foi lá nas duas cidades, muito interessante. E depois, então, depois disso tudo, versículo 28, quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída e com a intenção de jogá-lo, lançá-lo ao precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Mas ele, passando pelo meio deles, aqui a tradução da Catena Áurea, retirou-se. Interessante que hoje eu trago na minha reflexão aqui sobre o comportamento de fato mesmo de Jesus, É um comportamento que é exemplo para nós, porque também nós vamos passar por situações assim na nossa vida. E aqui então Santo Ambrósio analisa o comportamento de Jesus de uma forma assim magistral, Diz o seguinte: não causa espanto que percam a salvação aqueles que lançaram o Salvador fora da sua cidade. O Senhor, que ensinara os apóstolos por seu exemplo a se fazer tudo para todos. A se fazer tudo para todos. Não repele os que querem estar com ele, nem obriga os que não querem, nem resiste aos que o expulsam, nem falta aos que suplicam. Não é pequena a inveja que se levanta, a qual, esquecendo-se da caridade do Senhor, transforma-se em ódio amargo às causas do amor. Interessante é que, mais uma vez, volta aqui, a se fazer tudo para todos. A se fazer tudo para todos. Não repele os que querem estar com ele, não obriga os que não querem, nem resiste aos que o expulsam, nem falta aos que suplicam. Esse é o comportamento que nós devemos ter em todas as situações. Mas o problema é que aqui, quando acontece o que aconteceu com Jesus, a gente já quer revanche, a gente já quer ali pagar com a mesma moeda, não é verdade? É lógico que existe aqui também um limite para você não ser um trouxa, você não ser um bobo. Mas olha, o comportamento de Jesus hoje, diante desse fato aqui, é um comportamento que, às vezes eu penso mesmo na minha própria vida, Quantas vezes, eu não me fiz tudo para todos no meu ministério, não repele os que querem entrar com ele, Às vezes nós repelimos as pessoas, às vezes a gente não dá tanta atenção à pessoa, só as pessoas que a gente ama, que a gente quer. É uma revisão mesmo de fato de vida aqui.
nem obriga os que não querem. Não obriga os que não querem. Eu, como padre, outro dia, no nosso encontro, né, de estudos, nós temos um encontro de estudos, e uma das pessoas que eu dirijo falou assim: Padre, o senhor tem um estilo meio que policial para o senhor falar com as pessoas, né? O senhor, às vezes, falou mesmo sem criticar, né? Falou que o senhor é meio que impõe as coisas, né? E de fato mesmo, né? Mas Deus, ele não obriga ninguém, né? Aqui, ó, nem obriga os que não querem, né? E hoje na igreja, cada vez mais, eu não estou obrigando ninguém a nada na igreja. Se você quiser vir na missa, você vem. Se você quiser, você não vem. E o Senhor mesmo deixou a cada um de nós livre, né? Se o Senhor te deixou livre, se o Senhor te deixou livre, então, por quê? Por que que eu tenho que ficar colocando talvez ali pilha para você ir, para você fazer aquilo? A minha função é simplesmente pregar a palavra, colocar a palavra aqui no Teoses e deixar que as pessoas, né, elas resolvam tudo isso. Agora, um outro detalhe muito importante aqui no evangelho de hoje, que é fundamental na nossa vida, é essa parte aqui, quando tentaram tirar o Senhor de cena, o Senhor então passou no meio deles, se retirou, passou no meio deles e continuou o seu caminho. Na nossa vida, tem um tanto de gente que quer puxar o nosso tapete, tem um tanto de gente que não vai com a nossa cara, tem um tanto de gente que é invejoso, ciumento. Todos nós vamos passar por isso na vida, todos nós vamos ter isso na vida. Então, como que nós temos que nos comportar? O primeiro comportamento é o comportamento aqui de Jesus, passando no meio deles. Passa e continua o teu caminho. Passa e continua o teu caminho. Pessoas vão ficar pelo caminho, pessoas vão passar, pessoas vão permanecer para sempre, outras pessoas vão chegar, mas o importante mesmo, e nessa vida, é você mesmo, de fato, ter algumas pessoas que você confia, que gostam de você, porque quando você cresce, quando você incomoda, quando você faz sombra, pode ter certeza, vão chegar os haters, vão chegar as pessoas que não vão gostar de você, e aí como é que você faz? E aí então, né, eu lembro sempre de Santa Teresinha. Santa Teresinha, no convento também tinha uma irmã, Genoveva, que era uma irmã complicada, né, que perseguia Teresa de todas as formas, né? E um dia então Teresa resolveu fazer para aquela irmã tudo o que ela gostaria ou tudo que ela podia fazer para sua irmã de sangue. E ela começou a tratar muito bem aquela irmã, sorria. A irmã era áspera, a irmã era chata, mas ela sorria, mas ela se tratava bem, fazia tudo para todos, né? Aqui, ó. Fazia tudo para todos, né? Não repelia os que queriam estar com ele, nem obriga os que não querem, nem resiste aos que o expulsam, nem falta aos que... Santa Teresinha aqui, né? Um exemplo dela mesmo de fato. E aí teve uma vez que Santa Teresinha estava no corredor, e no corredor, então, tinha a madre. No corredor do quarto dela tinha a madre que estava lá e não podia fazer muito barulho no quarto da madre. E aí então aconteceu que a irmã estava passando e a irmã então ali e ela se encontraram e começaram uma pequena discussão ali, meio que alto, meio que não sei o quê. E aí então a irmã superiora saiu para ver o que era aquele ali que estava falando um pouco alto, num convento de silêncio, né? E aí então a Genoveva começou a culpar a irmã, a Santa Teresinha. Foi ela que falou alto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Santa Teresinha não ficou para discutir. Foi embora, fugiu. Ela fugiu, não ficou para discutir. E aí então a irmã falou aí, ó, a culpada foi embora, a culpada fugiu. E Santa Teresinha, depois ela escrevendo na História de uma Alma, ela falando que foi uma das grandes vitórias dela, porque ela não ficou para discutir,
mas ela estava curtindo a vitória dela, porque a tendência dela era se justificar, a tendência dela era discutir com aquela pessoa, né? Justificar que ela não estava falando alto, só que ela preferiu fugir e foi curtir a vitória dela. Quando todo mundo pensava que ela tinha perdido, ela foi curtir a vitória dela lá escondida no cantinho lá dela, e ela conta isso, curtindo a vitória. Muitas das vezes, Jesus também aqui, ele fugiu, porque não era a hora da sua paixão. Muitas vezes é bom fugir e curtir a vitória, passando no meio do caminho. Deixa os outros se entregar às suas justificativas. Tem alguns pecados, tem algumas situações que a gente só vence fugindo. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.